O Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para esse encontro, né? Quantos aqui estão se preparando aí para esse encontro? Amém. Nós falamos aí sobre a questão das vestes, nós falamos sobre a questão das lâmpadas, né? Como Jesus contou na parábola sobre as virgens que eram prudentes, elas reservaram azeite, reservaram combustível para, no momento do encontro com o noivo, as lâmpadas estarem acesas. E nós precisamos estar com a nossa fé viva, poderosa, abençoada, né? Crendo no Senhor Jesus. Ele falou, porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós precisamos fortalecer a nossa fé e também ter as nossas vestes lavadas. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto um pouco mais profundo. Nós falamos no primeiro encontro, né, sobre esse tema aqui de se preparar para as bodas do Cordeiro. Nós falamos sobre as vestes. E as vestes estão relacionadas às nossas ações, às nossas atitudes, aquilo que a gente realiza, como a gente leu lá no livro de Apocalipse. Agora nós vamos entrar num ponto um pouco mais profundo, que diz respeito ao nosso interior. Como está o nosso interior, o nosso ser interior? Porque se nós estamos indo para o momento das bodas, momento para o encontro com Jesus, é importante como está o nosso coração, lá os nossos sentimentos, nosso interior, porque dali que flui todas as coisas da nossa vida. Quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo momento que temos agora de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas. Fala no nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento, revela-nos a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade, e a verdade ela nos esclarece, ela nos liberta, ela transforma a nossa vida. Por isso te pedimos que o Senhor venha tocar em nosso coração, tocar na nossa mente, abrir e renovar todo o nosso entendimento. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você para ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O texto diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala sobre a questão de todo o nosso ser, o nosso espírito, a alma e o corpo precisam estar conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor, para o encontro da vida de nosso Jesus. E quando nesse mesmo texto que nós lemos aqui, vos santifique inteiramente, a gente agora precisa encarar uma verdade, encarar uma realidade aqui. Diz lá o Salmo 24, verso 3 e 4: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Irmãos, aqui a palavra de Deus está falando aqui. Quem é que vai entrar na presença do Senhor? Quem é que vai estar no seu santo monte? Quem é que vai ter condições de estar diante de Jesus quando Ele voltar? Aqui está nos falando aquele que tem mãos limpas e um coração puro. O tema que nós vamos abordar hoje trata-se sobre santidade. E santidade não é uma opção, mas é uma condição para entrar na presença do Senhor.
E diz aqui o texto lá de Hebreus, no capítulo 12, verso 10 e verso 14. Olha só o que está escrito aqui na palavra. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu quero, irmãos, aqui nesse dia, nessa oportunidade, já que nós estamos nos preparando para encontrar-se com o Senhor, quando Ele vier agora buscar a sua igreja, seja no arrebatamento ou seja no encontro quando nós partirmos para a eternidade, porque ninguém vai ficar para semente, né? Todos nós um dia vamos partir para a eternidade e nós precisamos estar preparados para esse encontro com o Senhor. E aqui fala sobre a questão de sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí talvez algumas pessoas comecem a ficar preocupadas. Poxa, o pastor vai tocar num assunto e tem muitas correntes teológicas que falam sobre legalismo. Aliás, os judeus, né, os religiosos da época, eles tinham muita questão do legalismo, que tinha que observar as práticas da lei, e sem a prática da lei não iam participar da salvação. E nós queremos hoje aproveitar essa oportunidade para esclarecer algumas coisas que o apóstolo Paulo esclareceu muito bem, principalmente na Epístola aos Romanos, quando ele trata das coisas da lei e da graça. Vamos permanecer no pecado porque agora pela graça nós somos salvos? De forma alguma, disse o apóstolo Paulo. Como permaneceremos no pecado se nós fomos libertos dele para poder estar na presença do Senhor? Pô, mas como vamos cultivar então uma vida de santidade nesse mundo que nós vivemos, de tantas influências ruins na nossa vida? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. No finalzinho desse estudo aqui tem uma dica que eu considero a cereja do bolo, uma coisa que vai nos ajudar bastante sobre essa questão. Mas primeiro nós precisamos entender o que é santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O texto aqui, eu quero levar vocês agora para ler comigo Levítico, no capítulo 20, no verso 26, fala assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então o Senhor está dizendo aqui que nós seremos santos porque Ele é santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Vamos ler também aqui em Efésios, no capítulo 5, verso 25 a 27, quando Paulo fala aos maridos, né, sobre a questão da responsabilidade com a sua esposa. Mas eu quero aproveitar esse contexto para a gente ver aqui, quando ele fala assim: assim como Cristo, no verso 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Então o Senhor mesmo, isso aí a gente viu na semana passada, o Senhor mesmo fez algo que era fundamental para que nós pudéssemos ser apresentados a Deus de forma inculpável. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê e que se arrepende e deixa os seus pecados, eles são separados para Deus. Lendo aqui ainda na primeira epístola de Pedro, quando eu li Levítico aqui, a gente pode pensar assim: não, mas espera aí, essa questão da santidade que Deus
pediu está se referindo à nação de Israel. Amados, está se referindo ao povo de Deus. Veja o que diz lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos entender agora aqui, eu acho que com essas passagens que acabamos de ler, dá para nós, sem ter, ou vamos dizer assim, buscar o sentido etimológico, o sentido original da palavra santidade, mas só por esses textos aqui já dá para nós compreendermos, entender o que significa santidade. Santidade é estar separado, ser exclusivo. Quando alguém vai para o casamento, será que algum noivo imagina chegar no altar, no casamento, e fazer uma aliança com a sua noiva e dizer assim para ela? Veja aquelas palavras que o sacerdote normalmente orienta a noiva a falar e o noivo falar para a noiva, né? Eu serei o quê? Alguém se lembra aí que alguém já passou por essa experiência e sabe o que prometeu lá no altar? Promete o quê? Ser fiel, ser exclusivo. Ninguém chega lá no altar e diz assim: olha só, eu estou firmando uma aliança com você para ser seu marido, mas eu espero que você esteja ao meu lado sempre que puder. É assim? Ou fique do meu lado, mas não tem problema você buscar por outros relacionamentos. É assim que acontece? É assim que acontece agora, relacionamento aberto. É assim que acontece agora, né? Que as pessoas vão para um casamento e tem outros relacionamentos. Essa é normal. E acha que isso é normal, mas isso não é normal. E nem é a expectativa que há no seu coração. Porque você vai entrar num relacionamento e você quer exclusividade. Você quer que aquela pessoa fique separada para você. Para vocês estarem juntos, em comunhão, em relacionamento. Isso que significa santidade. É você... Como dizer, pastor, como você se relaciona com seu marido ou com a sua esposa é exatamente como você vai se relacionar com Deus. É certo direitinho. Olha, você está dando aqui a dica, né? A pessoa como se relaciona com seu marido, com seu cônjuge, por exemplo, é a forma como você vai se relacionar com Deus. Então, o que Deus espera da sua igreja é o que todo marido espera da sua esposa e que toda esposa espera do seu marido. O quê? Uma separação, uma exclusividade, alguém que seja voltado com fidelidade para estar juntos, caminhando juntos. Isso, em trocando em miúdos, é o sentido da palavra santidade. Santidade é você ser separado. Então o Senhor falou assim: vocês serão santos, porque eu sou santo. Então o que Deus espera de nós é que nós não nos misturemos, nós não estejamos envolvidos com as coisas desta vida, com as coisas desse mundo, ou com as ideologias, os pensamentos, os costumes desta vida. Por que os judeus têm sido odiados por muitas pessoas e muitas vezes não são compreendidos? Porque eles se sentem exclusivos, eles têm costumes diferentes, eles têm práticas diferentes, eles têm atitudes diferentes, eles se unem em torno de si. Você veja, na época de Jesus, foi necessário Deus dar até um certo trato lá com o apóstolo Pedro, para que ele pudesse expandir o evangelho para os outros que não eram judeus. Porque primeiro Jesus veio para os judeus, mas ele também veio como luz para os gentios. O que são os gentios? São os outros povos, são as outras pessoas, são as outras nações. E
Pedro, quando foi convidado por Cornélio, antes dele ir à casa de Cornélio, o Senhor teve que dar uma experiência a ele. Mostrou um lençol cheio de animais que na cultura e na lei de Moisés eram considerados, vamos dizer, animais impuros, que não deviam ser comidos. E o Senhor disse na visão ao apóstolo Pedro: mata e come. Ah, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca, eu não vou comer esse negócio não. Mata e come. 3 vezes o Senhor deu essa visão para ele. Não torna comum e imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei, ou seja, aquilo que eu separei. Aí quando as pessoas bateram na casa dele, pronto, ele entendeu que era para ele ir com aquelas pessoas. E quando ele chegou na casa de Cornélio, que era um centurião, que era um soldado da milícia romana, ele compartilhou com ele a palavra e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Então ele viu que Deus não faz exceção de pessoas e que em qualquer povo, língua, nação, que obra aquilo que é justo, o Senhor contempla essa vida e contempla os seus corações. Então veja, quando Pedro voltou para Jerusalém, ele teve que dar satisfações à igreja em Jerusalém, porque a igreja que ali era formada em essência pelos judeus, eles estavam todos indignados com Pedro. Ficamos sabendo que você entrou na casa de gentios, de romanos, e comeu com eles, teve comunhão com eles. Você vê você vê como eles tinham aquele pensamento de exclusividade, de separação. Então, essa questão, né, que muitos têm uma certa preconceito, uma certa aversão aos judeus, é porque você olha para eles e olha para esse povo e vê a unidade, como que eles se sentem exclusivos, como eles se sentem realmente diferentes dos outros, porque eles têm costumes diferentes, coisas diferentes. No entanto, quando o Senhor fala isso com a igreja, está se referindo a todos. Nós que somos, como estávamos aqui cantando hoje pela manhã, a cultura do céu desce ao nosso coração e nós passamos a viver de uma forma diferente, de uma maneira separada para Deus. Bom, mas o que acontece? Santidade não é algo que começa do exterior e vem para o interior. É algo que sai lá do seu interior e se reflete no seu exterior. Tem pessoas que querem ter uma vida santa e colocam uma vestimenta de pessoa santa. Veja que nós falamos na nossa primeira lição aqui da série sobre preparar-se para as bodas do Cordeiro. O que aconteceu na parábola da grande ceia? Não tinha alguém mal vestido lá naquela cerimônia das bodas? O que aconteceu com ele? Foi colocado para fora. Mas ali as vestes, pode alguém entrar num casamento, pode pensar que estar num casamento é você estar bonitinho, trajado, não estar como um maltrapilho, mas o seu interior não ter sido mudado. Esse não vai enganar o Senhor, porque Deus não olha para a aparência, mas Ele olha para o coração. Eu quero assim enfatizar isso. Veja o que diz lá Mateus, no capítulo 5, verso 27 e 28. Olha o que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, talvez alguém esteja, vamos dizer assim,
eu estou seguindo a lei, eu estou obedecendo a lei, não pratico adultério, não pratico fornicação, nem imoralidade, eu estou santo diante de Deus. Mas de noite, na calada da noite, vai para o computador e fica na pornografia. Fica ouvindo as conversas, as más conversações torpes, imundas, e que vão contaminando a sua mente. E aí pensa o seguinte: eu estou seguindo a lei, mas o seu coração está sujo. Os irmãos estão entendendo? Olhar para o sexo oposto e ver a beleza não é pecado, mas aqui está falando em desejar. Aí você vai, vamos dizer assim, alimentar alguma coisa que você não deveria fazer. E é isso que traz pecado. E é isso que contamina o homem interior, a mulher interior, o seu ser interior. Então, veja que a santidade, ela começa no interior. Não é simplesmente por estar praticando a lei, mas é por estar com o seu coração puro. Diz lá também em 1 Pedro, no capítulo 3, versos de 3 a 4: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você já deve ter visto algumas pessoas de algumas igrejas que você identifica pelas roupas. Lá vai o crente. Sabe o que os fariseus faziam? Os fariseus colocavam aquelas roupas suntuosas, aqueles chapéus assim, todo, dos ortodoxos principalmente, colocavam aquelas largas tranças, os filactérios, que eram tiras que eles colocavam nas suas bordas a palavra, e tinha certas campainhas, e faziam roupas assim bem escandalosas, bem características da sua religião e tal, para mostrar que eles estavam na doutrina. Você vê em alguns lugares pessoas que se vestem ou se trajam de determinadas formas ou comportam-se de determinada maneira, e aí você vai identificando: isso aí é um crente. Mas só Deus sabe o que está lá dentro do coração. Agora, não seria muito melhor, como diz aqui a palavra, diz aqui na carta de Pedro, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, mas sim num coração de um ser interior transformado, de um ser interior puro, coração humilde diante de Deus. Tem algumas coisas que, por exemplo, a rede social, Instagram, Facebook, a gente vê às vezes alguns irmãos ou irmãs postam certas imagens ali que me dá vergonha. Não ando aqui assim dessa forma dentro da igreja, mas na rede às vezes que expõe para todo mundo, aí é vergonhoso. Então, mas na verdade é porque lá no interior precisa ainda cultivar um coração puro, um coração de separação para Deus, um coração de santidade. Irmãos, sem santidade, não é porque a mulher
que anda quase nua não vai entrar no céu, e a que está toda de vestido longo vai entrar no céu. A que tem um coração puro vai entrar no céu. Se a que usa biquíni, ou que está no momento lá do lazer dela lá, ela tem um coração puro e santo, e a que está com vestido longo está com o coração todo impuro, cheio de lascívia e de desejo carnal, eu digo que aquela de biquíni vai entrar, e a que está de vestido longo não vai entrar. Então o que está escrito aqui para nós? Que na verdade a beleza deve estar num trato interior, de uma transformação feita por Deus em nossos corações, e que a santidade, quando ela está presente no nosso interior, automaticamente ela vai se externar no nosso exterior. Então uma pessoa que tem um coração puro, um coração santo, ela vai se reservar para Deus, ela não vai ficar se expondo para todo mundo, ela não vai ficar realizando coisas e fazendo coisas que estão fora dos padrões do Senhor, porque Deus é santo e espera que também nós sejamos santos, que nós sejamos separados para Ele, para realizar e atender os seus propósitos. Diz também lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos agora ver como que eu posso, na verdade, eu não sei se os irmãos já entenderam o que é que a palavra de Deus está falando sobre santidade. Vida de santidade é uma vida separada para Deus, é uma vida para viver conforme a vontade de Deus, é uma vida que a gente está vivendo não com vários ídolos, não para servir a vários senhores, mas servir a um Senhor só, buscando a Deus com um coração humilde, simples, reconhecendo seus erros, suas falhas, porque ninguém é perfeito, mas Deus nos lembra para que nós sejamos perfeitos, para nós nos esforçarmos, para nós nos separarmos, para ser segundo a sua vontade. Então faz parte dessa vida de separação, de santidade, o humilhar-se diante do Senhor. Fez uma coisa que não agrada a Deus, chegar diante do Senhor e falar assim: Pai, me perdoa, isso não corresponde, na verdade, à tua glória na minha vida, e eu quero, Senhor, servi-lo segundo a sua vontade. Eu quero fazer, Senhor, a tua vontade. Então vamos ver aqui como que a gente desenvolve, como a gente pode cultivar uma vida santa, como a gente pode criar dentro de nós um coração transformado, um interior renovado na presença do Senhor. Paulo falou: não se conforma com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É algo que precisa acontecer lá dentro, não é lá fora. Não adianta a gente colocar uma vestimenta e pensar: eu sou santo. Não adianta a gente ter uma atitude na frente de umas pessoas e dizer: não, isso aqui é santidade, e no culto e no escondido pensa que não, agora eu estou liberado, porque eu não estou cometendo adultério, conforme lá está escrito no mandamento, mas está lá vendo imagens e alimentando um desejo para poder, na primeira oportunidade que você tiver, vai cair, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aí nós vamos entender agora algumas dicas, algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra aqui, que é importante nós fazermos, que vai nos ajudar a cultivar um coração puro. Porque falar assim: nós precisamos ter uma vida santa. Sim, mas como é que eu cultivo isso? Será que a santidade é possível? Será que viver uma vida separada para Deus é possível? É possível um casamento sem traição? É claro que é possível, mas precisa ser alimentado, cultivado, senão não dá certo. Então vamos ver aqui, primeira coisa, irmãos, para cultivar uma vida de santidade, precisa ter oração. O
o rei Davi orou o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em outras versões falam um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Só para você entender o contexto desse salmo, foi a oração que Davi fez após o pecado de adultério que ele teve com Batseba. Ele adulterou, mandou matar o marido de Batseba, ele fez coisa terrível. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então veja que ele não é uma pessoa perfeita, mas o que ele faz? Quando ele percebe que havia um erro, que havia pecado, que havia cometido uma transgressão séria diante de Deus, a primeira coisa que ele fez, ele foi e se humilhou na presença do Senhor. Ele se humilhou e falou assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável, me ajuda a caminhar nessa trilha. É importante orar. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus disse o seguinte aqui para os seus discípulos, lá Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É importante orar. Quando a gente encoraja você a orar, irmãos, não é só para ter aquela sessão de peditório, aquela sessão: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas é de pedir também a Deus, mas é de, sobretudo, se colocar diante do Senhor e pedir a ajuda do Senhor para realizar os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. E uma outra coisa, como eu falei, não é uma sessão de peditório. Você pode pedir. A Bíblia fala que nós devemos pedir, e pedir com ações de graça, já acreditando, crendo que Ele vai prover. Mas a vida de oração em outras palavras, uma vida de relacionamento com Deus. Se eu quero ser mais próximo de Deus, se eu quero estar mais parecido com Jesus, quanto mais relacionamento eu tiver com Ele, vai ser. E é através da oração que nós temos relacionamento com Deus. Como eu estava falando, não é uma sessão de peditório, mas é uma sessão de diálogo com o Senhor, de ouvir Deus, de agradecer ao Senhor, de falar sobre as suas coisas, as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que vive assim, sendo muito tentada na área sexual, de cair, porque é solteiro, é um jovem, por exemplo. Paulo falou assim, que o jovem, nós devemos nos guardar das paixões da mocidade. O jovem, por exemplo, tem paixões, ele chega na idade da puberdade, começa os hormônios a fazer parte do seu metabolismo, do seu corpo, e ele começa a se sentir atraído, começa a ter desejos. E aí, como é que vai conservar puro o seu coração? A gente vai entrar justamente agora no outro ponto, que é a questão da palavra. Mas o que ele vai fazer nesse momento? Nessa vida de relacionamento, ele pode, no momento de relacionamento, de oração com o Senhor, colocar isso diante de Deus. Senhor, guarda o meu coração, separa aquela companheira, ou no caso da mulher, aquele companheiro que vai caminhar comigo por toda a vida, que nós vamos realmente nos amar um ao outro. E prepara o meu coração, me dá a tua direção, me mostra o teu caminho. Então isso tudo você vai colocando diante de Deus em oração, e Deus vai ministrando ao seu coração aquilo que é a sua vontade perfeita. Então, se nós buscarmos a Deus em oração, Ele vai nos ajudar para não cairmos em tentação. Ora, olha só a oração modelo de Jesus, do Pai Nosso. Como é que ela termina?
perdoa os nossos pecados e também diz lá assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa questão de não deixar cair em tentação, aí é onde flui a graça de Deus. Você às vezes está sendo tentado numa determinada área para cometer um determinado pecado, e aí não é só os pecados da sexualidade, mas são pecados diversos. Sair da zona do crime, sair da zona de perigo, sair daquele desconforto que é a chamada tentação. E muitas vezes Deus, ele permite a gente sair desse, ou tira a gente da área de perigo para evitar a queda. Então Jesus disse para os seus discípulos: vigiem e orem para não cair em tentação. E a segunda coisa é a palavra, como disse o salmista Davi, lá no Salmo 119, verso 9 a 11, fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a palavra, irmãos, a meditação na palavra traz para nós vida abundante. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela dirige, ela governa, mas ao mesmo tempo ela faz uma coisa que ninguém tem poder para fazer, que é lavar a nossa mente, limpar os nossos pensamentos. E se nós regarmos o nosso coração com a palavra de Deus, a Bíblia fala tantas, mas tantas virtudes que tem a meditação na palavra. Ele diz lá em Provérbios que a palavra é saúde para os nossos ossos. A palavra é consolo. Essa semana, irmãos, eu compartilhei com a pastora Miriam uma experiência assim que eu tive, assim, foi muito marcante para mim. Nós tivemos aqui, infelizmente, um assalto, uma invasão, na verdade, nas dependências da igreja. E isso, a gente fica abatido, a gente fica triste, por causa dessas coisas que acontecem. Eu gosto muito de ler a palavra, mas de ouvir principalmente a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E essa semana, tinha um dia que eu estava vindo para cá, para a igreja, e eu estava ouvindo a palavra. E eu estava, essa semana foi aquela passagem, os irmãos que estão acompanhando a leitura, que a igreja está propôs para fazer juntos, nós estávamos lendo o livro de Atos, e eu estava ali justamente passando por aquela passagem de que Pedro foi chamado à casa de Cornélio. Irmãos, eu estava descendo ou subindo a serra, nem me lembro agora como era o que eu estava fazendo, mas eu estava na serra, que era já o Jacarepaguá, e eu estava ouvindo a palavra. Eu estava ouvindo ali, meditando, naquela cena de Pedro chegando, compartilhando com eles o Evangelho. E quando eu estava ouvindo a palavra, aquilo que aconteceu com Pedro com Cornélio e a sua família aconteceu comigo. Eu estava ouvindo a palavra, e quando Pedro falou sobre Jesus, meus irmãos, veio sobre mim uma unção poderosa, e eu entrei em mistério, comecei a falar em línguas ali no carro dirigindo, comecei a chorar, entrei no quebrantamento. Eu recebi uma visitação tão grande, como se eu tivesse sendo batizado com o Espírito Santo novamente. Eu falei assim: meu Deus, como a palavra do Senhor se cumpre. Pai, tudo que eu preciso, o que eu mais preciso agora é da Tua presença na minha vida. Irmãos, as coisas podem dar tudo errado. A Bíblia fala lá que o meu homem exterior pode ser destruído, se corromper. No entanto, o meu interior se renova de dia em dia pelo Senhor. E eu senti aquela renovação, irmãos,
irmãos, que me deu força, mas me deu um ânimo, me levantou de uma maneira assim tão tremenda. Poder de Deus, a presença do Espírito Santo, é coisa formidável. E você vê que a palavra se cumpre. Aquilo que aconteceu lá com Cornélio, aconteceu comigo. Eu estava ouvindo a palavra e fui cheio. Eu me lembro no dia que a irmã Miriam foi batizada, Miriam Vidal. Nós estávamos aqui falando sobre o batismo com o Espírito Santo, e de repente ela recebeu aquele fogaréu sobre ela ali, ó, ela explodiu falando em língua e mistério, né? Foi um dia tremendo, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Irmãos, é tão maravilhosa a ação da palavra de Deus em nossos corações. Ela vivifica a sua fé, te fortalece. Você às vezes pode estar se sentindo frágil, fraco, sendo tentado a fazer algumas coisas que não agradam o Espírito de Deus. Aí você vai para a palavra e a palavra te dá poder, e você é fortalecido no Senhor. Agora vem a cereja do bolo que eu falei com vocês. A terceira coisa que vai ajudar, mas substancialmente, a cultivar uma vida de santidade, é trabalhar aqui, ó, os nossos pensamentos. Diz lá a palavra de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Presta atenção nisso, irmão. Isso é muito importante. Eu coloquei aqui até essa versão, é a nova versão internacional, a NVI. Mas eu gostei muito da nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou colocar aqui agora, eu vou ler para vocês a nova tradução desse mesmo versículo. Está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aqui está de maneira muito clara, para ninguém ter dúvida. Você sabia que você é dirigido pelos seus pensamentos? Seus pensamentos começam, né, ali a fluir, e daqui a pouco você está tendo uma ação decorrente daqueles pensamentos que estão ali fluindo dentro da sua cabeça. Lá em Filipenses, Paulo dá aqui essa dica de ouro. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós precisamos ocupar os nossos pensamentos com pensamentos puros, pensamentos do alto, pensamentos que glorificam a Deus, pensamentos que são verdadeiros, justos. Se você ficar ruminando, moendo aqueles pensamentos que são impróprios, vai levar você a atitudes impróprias. O psiquiatra Augusto Cury escreveu um livro que ele estava falando sobre, eu esqueci agora o nome do livro, nós até fizemos um estudo, está gravado aqui no nosso canal do YouTube, quando nós lidamos sobre tratar com as nossas emoções, cura das emoções. E aí nós fizemos um estudo baseado no livro desse psiquiatra, que ele se converteu, né, ao Senhor, teve uma experiência com Deus, e ele escreveu muitos livros já sobre a psicologia de Jesus, sobre a cura de traumas, das emoções, lidar com as emoções. E ele fala sobre as janelas da alma. Nós temos lá na sede, nas nossas emoções, nós temos janelas, e algumas janelas são chamadas de janelas light e outras são chamadas de janelas killer. Janelas killer são aquelas janelas, são pensamentos como ficam dentro de caixinhas, que quando nós trazemos a memória, killer quer dizer que mata, que destrói. Então são pensamentos que nos levam à destruição, levam a sabotar nossas atitudes e nos fazer
ter ações ruins, ações que não glorificam a Deus. Por exemplo, você teve uma experiência ruim com uma pessoa, um relacionamento, você teve uma discussão com essa pessoa foi injusta com você, e quanto mais rigorosa, quanto mais violenta for a experiência, mais ela grava no seu HD da cabeça, fica gravado aquela janelinha não, aquela caixinha com aquele pensamento sobre aquela situação, o que aconteceu naquela situação, fica guardado lá. Então o que acontece? Todas as vezes que você encontra com aquela pessoa, a sua mente automaticamente vai e resgata aquela gavetinha onde estava aquele pensamento killer, para matar mesmo. Ele vai assim, tá vendo? Aí essa é aquela pessoa que fez aquela maldade com você, que foi injusto com você. Aí você começa, se você der vazão àquele pensamento, aquilo vai alimentar um desejo de vingança. Aí você vai começar a alimentar ódio, e daqui a pouco você está partindo para cima com atitude. Agora, se ao invés de você ficar a sua mente, sem você pedir, ela vai abrir aquela gaveta. Você encontrou com a pessoa, automaticamente a sua mente vai jogar a lembrança daquela situação desagradável que aconteceu. São os chamados gatilhos. Aí fica tudo lá no seu subconsciente e às vezes até no consciente. Aí traz aquela mensagem, aquelas imagens na sua cabeça novamente. Aí o que você deve fazer? Não vou ficar pensando nisso, não vou alimentar esse pensamento, eu vou pensar em outras coisas, vou tirar aquela cena da cabeça e começar a ver outras coisas que eu posso estar pensando, ocupando a minha mente com outras coisas. Vou ocupar com aquelas gavetinhas que armazenam as janelas light, que são as janelas tranquilas, aquelas que aquietam o meu coração, que traz satisfação, que traz prazer ao meu coração. Então, todas aquelas coisas que acontecem na nossa vida, se a gente ficar só lembrando daquilo que traz problema, Jeremias mesmo falou, me faz trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu só ficar pensando nos problemas que eu tenho que enfrentar todo dia, nas coisas que eu tenho que fazer, na dificuldade que eu estou passando, etc. Daqui a pouco você está desesperado, você está daqui a pouco desanimado, você está sem força. Então, aqui tem essa dica preciosa para nós. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do alto. Se nós queremos cultivar um coração puro diante de Deus, precisamos ter uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Precisamos colocar os nossos pensamentos em ordem, porque dele, são dos nossos pensamentos que dependem todas as nossas atitudes. Lembre-se sempre disso. Aquilo que a gente fica pensando é aquilo que vai levar a gente a tomar certas atitudes. E se nós não cultivarmos um pensamento sadio, jamais vamos ter mentes sadias. Então vamos aqui fazer a seguinte consideração agora. Como que alguém que não ora pode dizer que tem relacionamento com Deus? Como alguém que não medita na palavra do Senhor pode ter a sua mente santificada, purificada e lavada? Como eu vou ter pensamentos puros se eu continuo vivendo e convivendo com pessoas e com situações que só trazem imundícia para a nossa cabeça? Aí, como a irmã Lúcia falou, não adianta fazer uma reza forte para você não ser tentado. Não adianta você fazer alguma coisa para Deus mandar um poder sobrenatural para você e você não cometer mais pecado. Jesus já fez tudo o que precisava fazer. Amém. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Amém. E agora cabe a nós
nos arrepender, Decisão. reconhecer os nossos erros e nos submeter a Deus. E se nós observarmos o que a palavra de Deus está nos mostrando, buscar a Deus através de um relacionamento pessoal com Deus, oração, buscar a Deus em oração, buscar o Senhor na palavra, meditar na palavra. Não tenho tempo, então sinto muito, você não tem como se limpar. O nosso irmão Abimael trabalha lá numa oficina, né? Trabalha com mecânico. Eu imagino que ele deve ter lá a sua vestimenta de trabalho. Mas o que acontece? Aquela vestimenta de trabalho, ela fica lá no seu trabalho e nunca ela é lavada? Tem que lavar, né? Tem que limpar. Porque senão ela vai ficar ali, né? Vai trabalhar e pega aquela vestimenta. Aí depois, no outro dia, ele vem com a roupa limpinha, chega lá no trabalho e bota o macacão dele de trabalho. Aí nunca vai lavar? Daqui a pouco está todo podre. Não dá para ter uma vida de santidade se não ora, se não medita na palavra e se não guarda os seus pensamentos. Continua vivendo na imundície, continua fazendo tudo aquilo que não deve, continua em contato com aquelas coisas que ela sempre está dizendo assim, como a Luciana há pouco mencionou, né? Não consigo sair dessa área, não consigo vencer esse pecado, etc. Por quê? Porque continua alimentando os pensamentos sobre aquelas coisas. E se nós ocuparmos os nossos pensamentos com as coisas que são lá do alto, se eu lavar a minha mente com a mensagem da palavra do Senhor, se eu buscar a Deus num relacionamento vivo, de comunhão, em oração com o Senhor, eu vou ter a minha mente renovada, abençoada, santificada, porque está escrito: se o sangue dos animais que era espargido sobre as coisas do santuário para purificá-los, quanto à purificação da carne, muito mais purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos a Deus, o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Então, se nós buscarmos isso no Senhor, Deus vai nos dar vitória. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com patuás. O que eu quero dizer patuás? A gente lá em casa é que eu estou falando assim, na sua casa, na casa de todo mundo, bota a Bíblia lá aberta no Salmo 91. Para quê? Para dar proteção, para guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não vai descansar, você vai ter tribulação. Sabe por quê? Você não está buscando o Senhor, você está usando como um patuá, você está usando ali como um amuleto para poder fazer alguma coisa acontecer. Não faz as coisas acontecer se você não tomar atitude, se você não meditar na palavra, se você não orar e se você mudar os seus pensamentos. Sem sujeição a Deus, ninguém manda o diabo embora. Exatamente. Então eu quero concluir lendo com vocês aqui Mateus 18, versículo 2 e 3. Eu amo, irmãos, as crianças, eu gosto muito de estar com elas, elas nos ensinam muitas coisas. Jesus disse aqui, Mateus 18, verso 2 a 3. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais entrarão no reino dos céus. Então está aqui, essa dica. Você está se preparando para entrar nas bodas do Cordeiro? Então lembre-se, nós primeiramente vimos lá a questão das vestes. As nossas vestes não vai poder entrar e participar do casamento se nós não estivermos com as vestes adequadas. E o que são as vestes? São as nossas ações, as nossas atitudes, são os atos justos dos santos. Mas também nós vimos que nós não vamos poder participar da festa da boda se as lâmpadas não estiverem acesas, se ao longo deste caminho você não estiver alimentando a sua fé e você esteja crendo no Senhor, confiando nele, mesmo diante das tribulações dos últimos tempos.
foi a nossa segunda aula sobre esse tema de preparar-se para as bodas do Cordeiro. E hoje, descendo num ponto mais profundo, como é que está o nosso interior. O nosso interior precisa ter pensamentos renovados, mente renovada. Nós precisamos viver em santidade, separação para Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Então guarda isso no seu coração. Cultiva a vida de santidade. E a vida de santidade, irmãos, não é uma vida de você pensar assim, eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que ser humilde para buscar a Deus, ocupar sua mente com coisas sadias, e você vai ver a transformação que Deus vai fazendo na sua vida, porque Deus tem feito isso na minha vida. Eu tenho visto muitas pessoas, servos e servas de Deus, que vão crescendo, se desenvolvendo assim, dessa forma. A gente não se converte hoje, entrega a vida para Jesus hoje e passa a ser uma nova criatura, mas não porque tudo já é perfeito na sua vida. Você tropeça, você falha, mas você está cultivando uma vida de santidade diante de Deus. É isso que Deus vai, como nós temos aqui, é isso que vai fazer a diferença. É disso que Deus agrada, uma vida separada para Ele. Amém?